Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos aqui para dar início ao nosso mês de março na abinha Fruto no estudo Café com Fé. Mas antes de nós estarmos iniciando esse mês de estudo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e também de estar deixando o seu like aqui para nós. Isso nos ajuda muito para que o nosso canal possa crescer cada dia mais e abençoar a vida de outras irmãs, assim como tem abençoado a sua vida. Então vamos lá iniciar o estudo? Bom, meninas, então como já sabemos, iniciamos o próximo mês colocando a nossa divisória mensal, aonde vai o cronograma do mês, e a abinha desse mês é a abinha Fruto. Então, o nosso primeiro estudo é o fruto do Espírito, que nós vamos aprender um pouquinho hoje sobre o que é. Então, meninas, peguem aí o seu caderno, sua folha, suas canetas, e vamos iniciar hoje aprendendo o que é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o resultado da presença do Espírito Santo na vida do cristão. Então, todo cristão que tiver o Espírito Santo vai ter o fruto do Espírito. É o resultado da presença do Espírito Santo na sua vida. Então, todo aquele que creu no Senhor Jesus e declarou que Ele é o seu Senhor, recebe o Espírito Santo no momento que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você ainda não conhece o processo do plano de salvação, vai lá no estudo do mês passado, no Viver Cristão, que a gente falou um pouquinho sobre o plano de salvação, que você vai poder estar dando os primeiros passos da fé. A Bíblia deixa claro que todos receberam o Espírito Santo no momento que acreditaram em Jesus Cristo. Abre lá sua Bíblia em Romanos, pega lá sua Bíblia, Romanos, no capítulo 8, no versículo 9, que vai dizer o seguinte: vós, porém, não estáis na carne, mas o Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, aqui o que está nos ensinando? Que aquele que creu em Jesus recebeu o Espírito Santo. Então, você já não é mais carne, você é Espírito. Você tem o Espírito Santo habitando em você. Lá em 1 Coríntios 12, 13 também vai falar sobre isso. Pega lá sua Bíblia, abre lá em 1 Coríntios, no capítulo, no versículo 13, que diz o seguinte: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um só Espírito. Aqui também diz que todos têm o Espírito Santo. Pega lá também no livro de Éfeso, no capítulo 1, nos versículos 13 e 14, que vão dizer o seguinte: em quem também vós estáis, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o Senhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor de sua glória. Então, podemos ver que a Bíblia deixou isso bem claro, que todos que receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, receberam o Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo são as qualidades morais divinamente implantadas na nossa vida. Um dos propósitos do Espírito Santo, ao entrar na vida de um cristão, é a transformação daquela vida. Então, o propósito que o Espírito Santo tem, um deles, é essa transformação, é transformar você das obras da carne para o fruto do Espírito. Então, esse propósito, o Espírito Santo começa na sua vida desde o momento que você aceitou a Jesus. Do Espírito estão em direto contraste com as obras da natureza pecaminosa, que nós lemos lá em Gálatas 5, do 19 ao 21.
descreve a vida das pessoas em proporções diferentes. Quando elas não conhecem a Cristo, que temos as obras da carne, todas elas implantadas em nós, e quando elas começam a conhecer a Cristo, que são influenciadas pelo Espírito. Nossa carne pecaminosa produz certos tipos de frutos, que é o que a gente conhece lá em Gálatas. Pega lá em Gálatas para nós lermos juntas essa parte. Gálatas, no capítulo 5, no versículo 19 até o 21, que diz assim, ó: porque as obras da carne são manifestas, aos quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Esses, então, podemos dizer que é o fruto da carne. A carne, ela produz esse fruto. Agora, quando nós somos influenciados pelo Espírito Santo, nós produzimos outros tipos de frutos. Olha aqui, ó. Mas o fruto do Espírito é a caridade, ou o amor em algumas bíblias, né? O gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Então, lemos isso em Gálatas 5, do versículo 22 até o versículo 24. Então, nós podemos ver nitidamente que a carne produz um certo tipo de fruto quando ela não é influenciada pelo Espírito Santo, e no momento que nós começamos a ter a influência do Espírito Santo, nós começamos a ser transformadas e produzimos outro fruto, o fruto do Espírito, para que sejamos mais parecidos com aquele que nos chamou das trevas para essa maravilhosa luz. A palavra fruto aparece várias vezes no Novo Testamento, designando sempre algum resultado. São resultados da ação do Espírito em nosso caráter. Lembra que lá no primeiro estudo da vivência cristã nós estudamos um pouquinho sobre caráter e sobre personalidade? Se você não viu, vai lá dar uma olhadinha e depois volta para cá para nós continuarmos. Primeiro, a sua origem é sobrenatural, é do Espírito. No grego indica fonte ou causa. Então, esse resultado que o fruto dá na vida do cristão, ele é de origem sobrenatural, ele é do Espírito. E no grego isso indica que é a fonte, a causa. Então, não é de nós mesmos, não somos nós mesmos que produzimos esse fruto, mas sim o Espírito Santo. Ele é a fonte, ele é a causa, ele é a origem de nós sermos transformados com esses frutos. Enquanto as obras da carne são atos que praticamos naturalmente, o fruto do Espírito é responsabilidade do próprio Espírito. Precisamos ter humildade, pois não podemos produzir esses frutos. Então, se até hoje, minha amada irmã, você pensa que você é capaz de produzir qualquer tipo de fruto dos quais a gente falou aqui em Gálatas, você está sendo totalmente equivocada. Você não está sendo humilde o suficiente para reconhecer que de nós mesmos, da nossa própria carne, nós não podemos produzir nada naturalmente. Paulo, que ele quer fazer, que é os frutos do Espírito, que é as coisas boas, ele não consegue fazer. Mas aquilo que ele não pode fazer, que ele não quer fazer, ele consegue fazer naturalmente. Então é isso que aqui está falando, ó. As obras da carne são atos que praticamos naturalmente. Então, se eu me desviar da comunhão com o Senhor, do relacionamento com o Espírito Santo, naturalmente eu vou voltar a essas velhas práticas. Porque eu não vou estar sendo influenciado pelo Senhor, não vou estar sendo influenciado pelo Espírito Santo. Mas no momento que eu passo o meu dia em comunhão com o Senhor, buscando ser disciplinada espiritualmente, buscando viver uma vida, um relacionamento saudável com o Espírito Santo, ele vai produzindo esses frutos. Aprendemos que a sua origem é sobrenatural.
Segundo, o seu crescimento é natural. O fruto faz parte da lei da semeadura e da colheita. Pega lá em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, que diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, o crescimento ele é natural, porque tudo que tu semear, tu vai colher aqui na terra. Isso é certo. Você pode até se arrepender de uma escolha errada que você fez, mas você semeou, Deus é misericordioso e te dará forças para te colher aquilo que tu semeou. Então, se tu semeou, minha irmã, você vai colher. Um dia ou outro, você vai colher. Então, quando a gente começa a semear no sobrenatural, sabendo que nós não podemos produzir esses frutos, mas nós buscamos, através do estudo da palavra, através da oração, através das disciplinas espirituais, nós buscamos esses frutos, a nossa colheita vai ser natural. Por quê? Porque nós vamos demonstrar no nosso agir, nas nossas atitudes, nas nossas ações, esses frutos brotarem. O nosso interior é como um campo onde está sendo semeado diariamente. Então você escolhe qual semente você vai plantar. Qual semente você tem escolhido, minha irmã, para estar semeando neste campo? Deseja que o Espírito Santo produza o fruto em você, forneça-lhe os meios. Como assim eu vou fornecer os meios? O Espírito Santo está produzindo esse fruto em mim. Através da oração, da leitura bíblica, todas essas disciplinas espirituais que nós temos trabalhado diariamente. Até mesmo se você não conhece o estudo, disciplinas espirituais, dá uma passadinha lá no canal para você estar vendo os vídeos que já tem. Se você quiser estar entrando no grupo, entre em contato comigo lá pelo WhatsApp ou pelo direct no Instagram, tá bom? A graça nos confere os meios para colhermos abundantemente uma safra espiritual. Então, o Senhor, através da graça que nós recebemos do Senhor Jesus, Ele nos dá meios para termos uma safra espiritual. Então, Ele nos dá a oração, a absorção bíblica, a meditação, o jejum, todas essas disciplinas que nós temos. Então, Ele nos dá os meios de nós batalharmos para podermos colher uma safra espiritual que vai ser plantado no seu interior, porque Ele que é o campo que o Espírito Santo faz produzir os frutos do Espírito. Então aprendemos que a origem é sobrenatural, o segundo, que o seu crescimento é natural, e o terceiro, a sua maturidade é gradual. Antes de ser um fruto maduro, há etapas que precisamos ser compreendidas. Isso demanda tempo. Então, se você está querendo crescer espiritualmente, você está querendo semear no seu campo espiritual para ter uma safra espiritual abundante, isso demanda tempo. Aqueles que trabalham com coisas da terra, de plantar, que plantaram sequer uma flor, sabe? Que primeiramente você abre o buraco, você bota semente, você rega, você cuida, até começar a brotar. Então isso demandou um tempo. E assim também é o fruto do Espírito, é no mundo espiritual. Isso demanda tempo. Primeiro a flor, depois o embrião e por fim o fruto. Quer ver? Abre lá sua Bíblia em Marcos 28, que diz o seguinte: porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio de espiga. Então a palavra do Senhor nos confirma que isso gera tempo. O Espírito não tem pressa. Um caráter cristão maduro é resultado de uma vida inteira. Então, irmã, você tem a vida inteira para estar produzindo esse fruto. Mas não pense assim, eu tenho amanhã, vou deixar para amanhã. Não, comece hoje para colher amanhã. Não espere amanhã para plantar e também para colher. Comece antes do tempo. O Espírito Santo ele não tem pressa. Todos os dias a gente dá um passo em direção a nos parecermos mais com Cristo.
Cristo, sermos mais parecidos com aquele que nos amou, que se entregou por nós. Então o Espírito Santo ele vai trabalhar em você até a vinda de Cristo para nos buscar. A vida cristã é uma batalha entre a obra da carne, da nossa natureza pecaminosa, e o fruto do Espírito Santo. Nós falamos sobre isso, sobre essa batalha, sobre nós andarmos no Espírito no primeiro estudo do Café com Fé, que foi lá em janeiro. Nosso primeiro estudo foi sobre andar no Espírito e sobre essa batalha que nós temos constantemente e diariamente. Nós não podemos baixar a guarda, nós temos que estar sempre avançando e olhando para frente. Assim como um vigia na guerra está sempre vigiando, buscando, olhando, nunca desvanecendo, nunca dormindo, nunca se entregando. Nós também temos que ser assim. Nós temos que estar sempre vigilante, atentas, porque essa batalha é constantemente, é diariamente. Como pecadores, ainda estamos presos a um corpo que deseja as coisas pecaminosas. Quer ver? Abre sua Bíblia lá em Romanos 15, que vai dizer assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborrece, isso faço. Então aqui o apóstolo Paulo está falando que como pecadores ainda estamos presos a um corpo que deseja essas coisas pecaminosas, porque aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Agora aquilo que eu não quero, eu faço muito naturalmente. Foi como nós falamos um pouquinho atrás, né? Que aquilo que desejo, eu não faço. E aquilo que não desejo, eu faço naturalmente. Como cristãos, temos o Espírito Santo produzindo fruto em nós. E o seu poder disponível para nos ajudar a vencer as ações da nossa natureza do pecado. Então nós não precisamos nos desesperar, porque o Espírito Santo, ele está todos os dias trabalhando no nosso interior para produzir esses frutos, e o seu poder está disponível para nós. O poder do Espírito Santo está disponível todos os dias para nos ajudar a vencer essas ações da natureza pecaminosa, para nós não sermos consumidos por nossas paixões. Então abre a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, que diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Pega lá também em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13, que vai dizer o seguinte: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, aqui o Senhor nos mostra que Ele nos dá força para viver em todas as ocasiões. Assim como Ele disse aqui no versículo 11, ó, de Filipenses, que Ele aprendeu a contentar-me com o que tem. Ele sabe estar abatido e sabe ter em abundância. Ele aprendeu que a graça do Senhor é suficiente. O Espírito Santo nos dá poder o suficiente para combater as tentações e as paixões da nossa carne. Então nós não estamos abandonados. Nós não estamos num navio onde o Senhor não está se importando conosco. Ele está ali e Ele se importa. E Ele nos dá meios para que possamos vencer esses desejos pecaminosos que temos. Fruto do Espírito e não frutos do Espírito. Muitas pessoas têm essa dúvida. Por que lá em Gálatas fala sobre as obras da carne e no fruto do Espírito é no singular, fruto e não frutos? É interessante notar que quando o apóstolo fala dessas capacitações, ele utiliza o singular ao invés de plural. Já quando ele descreve as práticas pecaminosas, ele se utiliza do plural. Então, muitas pessoas têm essa dúvida. Diferente das obras da carne, o fruto do Espírito é uma unidade. Isso significa que todas as capacitações pertencem a um único fruto. Não somos nós que produzimos esse fruto, mas o Espírito Santo que o produz em nós. Ele assim o faz de um modo em que uma virtude está diretamente ligada à outra. Portanto, essas virtudes são indivisíveis e juntas formam um fruto.
Então, esse é o porquê que não é frutos e sim fruto, porque eles é uma unidade. Um está ligado ao outro. Não tem como eu dizer assim, eu vou amar e não vou ter paciência. Eu vou ter domínio próprio, mas não vou ter longanimidade. E assim vai. Então, um está ligado ao outro. Então, separados não existem. São juntos. E um forma um fruto inteiro. Todos eles formam. O exemplo mais parecido que a gente pode usar para descrever o fruto do Espírito Santo, aqui na minha cidade é bergamota que se fala. Em alguns lugares eu sei que é outro nome. Então, vocês podem deixar aí como é que é falado na sua cidade. Aqui, quando você pega a bergamota, você abre, ela é um fruto. Mas quando você termina de abrir ela, descascar toda ela e abre por completo, ela tem vários frutinhos ali dentro. A gente tira os gominhos. Assim é o fruto do Espírito. Ele é um fruto só. E no momento que a gente vê todos, eles têm vários gominhos. E juntos, eles formam o fruto. Qual é a importância do fruto do Espírito? Em sua exposição sobre o fruto do Espírito, Paulo continua dizendo que contra tais coisas não existe lei. Gálatas 5:23. Com isso, ele quer dizer que não há qualquer restrição a esse modo de vida santo, caracterizado pelo fruto. Além disso, é vivendo assim que desfrutamos da verdadeira liberdade em Cristo. Então, essa é uma importância, essa é a importância do fruto. Porque contra estas coisas não existe lei. Se você estiver vivendo segundo o fruto do Espírito, você estará verdadeiramente experimentando a liberdade em Cristo Jesus. Há uma classificação comum dessas virtudes. Podemos classificá-la em 3 pontos. Primeiro, o relacionamento com Deus envolve o amor, a alegria e a paz. O segundo ponto, podemos relacionar os frutos do Espírito com relacionamento com outras pessoas. Longanimidade, benignidade e bondade. E o terceiro ponto está relacionado comigo mesmo, meu relacionamento comigo mesmo, que existe fidelidade, mansidão e domínio próprio. O fruto do Espírito é o bem que nos faz vencer o mal, é o resultado natural de uma nova vida, uma vida regenerada, uma vida que reflete o novo nascimento. Esse fruto resulta em uma conduta de vida íntegra e de acordo com a vontade de Deus. Então, a partir de agora, nós vamos estar estudando cada um dos frutos do Espírito Santo. Nós vamos começar com o primeiro tópico, que é o relacionamento com Deus, o segundo tópico, que é o relacionamento com os outros, e o terceiro tópico, que é o relacionamento comigo mesmo. Então, nós vamos estar vendo agora todos os meses um fruto do Espírito para estar concluindo, vamos dizer, o nosso estudo, podendo nos aprofundar em cada um deles. Então, cada fruto desse, cada gominho desse fruto, né, é o resultado de uma vida nova, uma vida regenerada, uma vida que reflete o novo nascimento em Cristo Jesus. Então, vamos falar um pouquinho sobre como desenvolver o fruto do Espírito. Um jeito bem fácil de entender como isso funciona é pensar no Espírito Santo como um professor e cada virtude do Espírito como uma matéria que é ensinada. Assim como na escola, depois da 6ª série, a gente tem um professor para cada matéria, né? Ensinando cada matéria. Assim também vamos pensar no nosso mundo espiritual agora. O Espírito Santo, ele é o professor de todas as matérias, mas ele ensina cada virtude como uma matéria separada. Então, assim nós vamos estar tendo o Espírito Santo como o nosso professor nesse estudo, e ele vai te ensinar matéria por matéria. Talvez você aprenda com mais facilidade alguma virtude e tenha mais dificuldade em outra. O que acontece para ser aprovado, não basta ser bom em uma ou duas, é preciso alcançar uma média boa em todas. Assim como na escola, a gente sabe que pra gente passar de ano, não adianta eu
ser bem só em 2 matérias. Eu tenho que estar, todas elas eu tenho que ter uma média boa. Eu tenho que alcançar todas as médias de todas as disciplinas para poder passar de ano. E assim também, a partir de agora, nós vamos encarar cada fruto como uma matéria. E nós não podemos desenvolver bem somente numa. Provavelmente, alguma das virtudes você vai ter mais facilidade de compreendê-la e de exercê-la. Mas algumas tu vai ter mais dificuldades para compreender e para aceitar aquilo ali na sua vida e se submeter a fazer. Então, nós vamos, a partir de agora, focar e nos submetermos totalmente ao Espírito Santo, para que Ele trabalhe na nossa vida e nos ensine cada fruto. É óbvio que nós não temos condições de alcançar perfeição em todas as virtudes. Mesmo assim, o nosso alvo deve ser chegar mais próximo disso o possível. Quer ver? Pega lá Filipenses, no capítulo 3, no versículo no capítulo 3, no versículo 12 e até o 14, que vai dizer assim, ó: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás, coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então aqui, Paulo deixa claro que é óbvio que nós não vamos ser perfeitas nesse instante, mas nós não podemos parar de avançar porque erramos. Nós temos que prosseguir, avançar como um exército, avançando ao seu alvo. E o nosso alvo é estar e chegar o mais próximo possível daquilo que o Senhor nos pede, que é nos parecer mais com Cristo. O mais próximo de Jesus que você puder chegar. Ele foi o único perfeito, como está escrito lá em Hebreus 4:15. Em cada uma delas, em cada uma dessas virtudes, ele foi perfeito. E ele nos serve de exemplo. Hebreus 12, versículo 13 e 4 e 1 Pedro 4, do 1 ao 2. É preciso, a partir de agora, essa semana ainda eu estava fazendo o estudo Disciplinas Espirituais e nós trabalhamos um versículo que está em Esdras. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Está em Esdras 7:10, que ali naquele versículo de Esdras nos mostra que Esdras teve algumas escolhas a fazer, que ele desejou, ele tinha decidido dedicar-se. Então ele era um coração que estudava, que buscava aprender mais do Senhor. Ele tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e ensinar os seus decretos. Esdras disciplinou-se no estudo da palavra de Deus. Então aqui nesse estudo nós falamos um pouquinho sobre a vida dele. Então ele decidiu dedicar-se. E a partir de hoje você também deve ter a mesma atitude de Esdras. Se dedicar. Quer ver? Eu vou pegar lá o versículo para estar lendo com vocês. É Esdras 7, capítulo 7, versículo diz assim: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Então, assim como Esdras, eu quero deixar para você estar meditando agora, isso, decida se dedicar. Porque vai ser preciso dedicação da sua parte. Você vai precisar dedicar-se, desejar, colocar em seu coração que você quer fazer a diferença, que você quer a mudança na sua vida. Então, meninas, esse foi o estudo dessa semana, iniciando esse mês de março, na presença do Senhor. Espero que vocês tenham gostado e que edifique muito a vida de vocês e que a partir de hoje a gente venha a ser mais disciplinadas e mais dedicadas em buscar chegar mais perto do alvo, que é
Jesus Cristo, nos parecer mais com aquele que nos amou e se entregou para que nós pudéssemos ter essa oportunidade. Beijinhos, fiquem com Deus e até o próximo estudo. Tchau, tchau!